O ambiente de juros elevado tem atraído cada vez mais para a renda fixa investidores que estão em busca de ativos que garantam bons retornos e com segurança, em virtude dessa incerteza do mercado doméstico e também do cenário internacional. E no vídeo de hoje nós vamos ver quais são as melhores oportunidades e como diversificar os seus investimentos para além desses produtos mais conservadores e preparando seu portfólio para um cenário mais turbulento que garanta bons retornos e com segurança. E antes de a gente entrar diretamente no assunto do vídeo, você precisa entender que esses investimentos que eu vou falar hoje são para pessoas que já têm a sua reserva de emergência montada, aquele colchão de segurança, a reserva de segurança para necessidades de curto prazo, uma possível demissão, um acidente de carro ou um problema de saúde. Então é muito importante que você precisa ter esse colchão de segurança antes de começar a dar outros passos no mundo dos investimentos, seja na renda fixa ou na renda variável. A reserva de emergência já é para quem tem uma saúde financeira na sua vida. Então, se você for uma pessoa que tem dívidas agora de financiamento de casa, de carro, alguma outra dívida, você precisa focar nisso nesse momento. Após que você quitar todas as suas dívidas e assim ter uma qualidade de vida maior e sobrar mais dinheiro, você começa a formar sua reserva de emergência de 6 meses de gastos até 12 meses de gastos e depois você começa a investir em outros produtos de renda fixa e depois em ações e fundos imobiliários. E com a democratização dos investimentos, hoje, com pouco dinheiro, você consegue diversificar em vários produtos porque as plataformas, as corretoras têm uma infinidade, realmente um leque gigantesco de produtos que você consegue diversificar com pouco dinheiro. Então não importa se você investe na XP, BTG, no Invest ou qualquer outra, com certeza você vai encontrar com facilidade todos os produtos que vamos falar no vídeo de hoje. E eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar na renda fixa, investindo no Tesouro Selic, nos CDBs de grandes bancões, que são os principais produtos. Mas existem alguns outros que oferecem bons retornos e também com segurança. E um desses produtos é a renda fixa de crédito privado, que basicamente são debêntures, CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, ou CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. São alguns produtos de prateleiras de grandes plataformas que você consegue investir com boa segurança e com bom retorno. E quando a gente investe em algum desses produtos, basicamente a gente está emprestando dinheiro para empresas que captam esse dinheiro no mercado de capitais, podem ser emitindo esses títulos de empresas negociadas na Bolsa de Valores ou também pode ser outras empresas que fazem a emissão desses títulos e você consegue investir diretamente em cada um desses produtos ou você pode fazer por fundos de investimento. Esse último é uma opção muito interessante porque em vez de você, por exemplo, investir num CRA da JBS que você vai botar 5 ou 10 mil reais, você consegue investir menos, às vezes apenas R$ 1.000 e você consegue ter diversos CRAs ou até mesmo outras debêntures nesse fundo de investimento e você já tem uma diversificação gigantesca com pouco dinheiro. Então, com a sua reserva de emergência já montada, bem estruturada, num Tesouro Selic ou num CDB com liquidez diária de grande bancão ou numa conta remunerada, você já consegue, tendo aquele perfil um pouco mais moderado e conservador nesse meio termo, você consegue pegar 20% do seu patrimônio ou até 30% do seu patrimônio e fazer alguns investimentos de renda fixa de crédito privado e conseguir dar um plus aí nessa rentabilidade para você não ficar sofrendo. Às vezes você vê tantas pessoas ganhando tanto dinheiro, fazendo algumas besteiras, você quer ganhar mais, mas você consegue ganhar mais investindo com segurança. E no crédito privado, eu sei que por mais que tenha tido a crise das Americanas no início do ano, uma crise de crédito agora com inadimplência, com empresas entrando em recuperação judicial, existem muitas empresas boas. Às vezes um fato específico, esse como Americanas, acaba afetando o mercado como um todo, mas às vezes esse fato acaba gerando uma oportunidade para a gente comprar excelentes ativos a preços mais baixos e com isso conseguir maiores retornos. E é importante vocês saberem que quando a gente investe buscando maiores retornos, geralmente a gente abre mão de alguma outra coisa que seria a segurança e a liquidez. E falando da liquidez, quando a gente investe em CRA, CRIs, debêntures ou fundos que investem nesses produtos, então se você investir num fundo high grade, que tem a maior qualidade de crédito no mercado, você vai encontrar fundos que tem a liquidez de D+15, D+30
ou seja, do momento que você fizer o resgate, vai demorar 15 a 30 dias para ter dinheiro na sua conta. É por isso que eu falei para vocês, é importante você ter a reserva de emergência, aquela necessidade de curto prazo, e com isso montado você consegue fazer outros investimentos, ou seja, abrir mão da liquidez para ter maior retorno, sabendo que esse dinheiro, quando você precisar, não vai cair direto na sua conta. E outro grande produto da renda fixa são os títulos, são os ativos atrelados ao índice IPCA. O IPCA, que é o índice de inflação oficial do país, historicamente, quem investiu nesse produto garantiu bons retornos. Infelizmente, quando a gente tem uma inflação alta não é bom para a economia, mas pensando em termos de investimento, quem acaba alocando uma parte do seu dinheiro nesse tipo de ativo garantiu bons retornos. E o mais interessante desse produto é a rentabilidade. Você consegue garantir um retorno real, ou seja, acima da inflação. Então, quando você entra no site do Tesouro Direto, você tem o Tesouro IPCA 2026, você vai ver que você vai ter uma rentabilidade de IPCA mais 6%, ou seja, o seu patrimônio vai ser corrigido pela inflação do período e ainda vai ter um ganho real de 6%, realmente uma rentabilidade significativa. Você também consegue em outros produtos de crédito privado atrelar esse índice de IPCA mais alguma coisa, ou até mesmo CDI mais alguma coisa. E o título público, é claro que ele é preferível, porque você está investindo no governo, e o governo é a gestão mais segura do país, muito mais do que a empresa. Então, na possibilidade de alguém quebrar um banco ou uma empresa, é claro que esses dois últimos tendem a falir ou a quebrar mais do que um país, tá certo? Então é por isso que realmente o governo ele é soberano, né? Os títulos, na verdade, são chamados de soberanos porque você tem um risco muito grande do país, então você está emprestando dinheiro para o governo para investir na infraestrutura, saúde e educação, e com isso você vai receber um retorno de volta, e historicamente tem mostrado que foi um excelente negócio. E se você quer investir no IPCA+, por meio do crédito privado, você precisa buscar aquela empresa com boa saúde financeira, que tem uma boa qualidade de crédito, conhecida como high grade. Você precisa entender também, muito importante, o efeito da marcação a mercado, que é aquela precificação que o mercado dá ao seu título, caso você queira vender antecipadamente. Então, se você vai vender um título que tem um vencimento em 2028, vai vender agora, pode ser que ele esteja num preço menor que você investiu e você vai ter prejuízo se quiser vender. Mas é claro que se você levar até o vencimento, você vai ter a rentabilidade contratada. A questão é, o efeito psicológico da marcação a mercado, ele pesa demais, você pode ver o seu patrimônio negativo e você pode acabar vendendo com prejuízo, mesmo sabendo que se levasse até o vencimento, você ia garantir uma rentabilidade positiva e real até o final do vencimento. E agora, saindo da renda fixa, entrando para outro produto muito interessante, pode ser uma excelente opção para o seu portfólio, são os fundos multimercados. Esses fundos possuem estratégias de investimentos bastante flexíveis, bastante diversificados. Então um fundo desse pode investir em renda variável, renda fixa, câmbio, commodity, até mesmo criptomoedas. Então no momento desse cenário mais turbulento, que o fundo vinha com estratégia mais arrojada de renda variável, ele pode desmontar essa posição e comprar títulos públicos, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, e dar uma segurança para o seu dinheiro, botar ali uma posição mais defensiva. Isso é bastante interessante porque dá uma tranquilidade e tem boas gestoras no mercado que conseguem fazer e historicamente vem fazendo um trabalho muito excelente e garantindo um bom retorno para os cotistas. E tem alguns pontos que você precisa ficar atento, que são basicamente o histórico de resultados, então busque pelo menos um fundo que tem 3 anos de história, e também os custos, que basicamente é a taxa de administração e a taxa de performance. A taxa de administração geralmente é de 1,5% a 2%, alguma coisa disso eu já ficaria fora porque não é um bom sinal do administrador, do gestor. Em relação à taxa de performance, geralmente é 15 a 20% acima do CDI do Ibovespa, dependendo da composição do fundo. E fique muita atenção redobrada porque tem fundos que investem em renda variável 60% a 70% e cobram taxa de performance em relação ao CDI. Então isso é péssimo, realmente um desalinhamento de interesse com o cotista, e eu não investiria nesse fundo se eu fosse você. E por último, nós temos a alocação internacional, cada vez mais importante no portfólio de qualquer investidor. Principalmente a gente que vive no Brasil, incerteza política, insegurança fiscal, insegurança jurídica, inflação e juros altos, realmente é muito complicado ter sossego e paz como investidor no Brasil. É por isso que você precisa proteger
o seu patrimônio numa economia forte como os Estados Unidos, com a moeda forte, onde tem as maiores empresas do mundo, as maiores gestoras de patrimônio do mundo. Hoje está muito fácil, realmente houve uma democratização dos investimentos, você consegue mandar dinheiro agora em dólar para os Estados Unidos e investir no mesmo dia. Eu já falei para vocês que eu invisto pela Avenue, eu acho muito fácil, muito prático, tudo em português, então você já consegue botar um dinheirinho e começa a diversificar seu patrimônio no exterior e, melhor ainda, ganhar dividendos em dólar. Se já ganhar dividendos no Brasil com ações e fundos imobiliários é muito bom, já traz aquela alegria pra gente, imagine você ganhar dividendos em dólar. E é claro que não é somente pela Avenue, abrir conta numa corretora fora, que você consegue investir no exterior. Você consegue investir por meio de BDRs, por meio de ETFs, também já gravei diversos vídeos sobre isso, mas como está tão fácil, você consegue enviar hoje num câmbio muito interessante e já investir diretamente nas empresas, reduzir algumas ineficiências tributárias dos próprios ETFs e das BDRs, eu acho a melhor opção para você diversificar o seu patrimônio internacionalmente. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis gravar esse vídeo porque eu sei que muitas pessoas estão com medo, a incerteza de recessão econômica, crise de crédito, crise bancária. Aqui no Brasil a gente tem um governo novo, parece que não está indo muito aliado com o que é o melhor para a economia do país. Então são muitas coisas, eu sei que afeta aí o psicológico de vocês, realmente traz um desconforto e é muito difícil a gente continuar naquela estratégia, acreditar na estratégia de longo prazo, de fazer os investimentos mensais, pegar uma parte do nosso dinheiro e continuar comprando ações, fundos imobiliários, montar essa nossa reserva de emergência ou aumentar no momento mais difícil. Então, se ficou qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer de ajudar todo mundo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Dê o like para ajudar o nosso canal a atingir mais pessoas e compartilhe com todo mundo que vai se beneficiar com esse conteúdo. Até a próxima!